Boa noite a todos. Boa noite. É com enorme alegria sempre que nós retornamos a essa casa de orações, e hoje nós vamos trazer aí o tema Jesus e seus apóstolos. Quando nós buscamos lá em Mateus, lá no capítulo 16, 13, itens 13 a 26, é uma história muito rica, que nós não vamos esgotar hoje, mas vamos trazer para a mente de todos aqui um caminho a percorrer. Dizem os apóstolos, no caso aqui Mateus, coletando as informações: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, os apóstolos: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, outros profetas. Então era uma confusão quem era Jesus. Percebe? Naquele momento, cada um falava de Jesus era uma coisa. Acontece isso hoje. Todo mundo quer saber qual foi a reencarnação do Chico. E às vezes fica uma briga danada na internet, foi isso, foi aquilo, foi outro, faz documentário. Mas o que interessa para nós? O que é que Chico fez para angariar esses recursos? E Jesus está falando isso. Quem que eu sou? Testando os apóstolos. E vocês, apóstolos? Isso é o que todo mundo está falando aí. E vocês, apóstolos, que convivem comigo, que comem comigo, que fazem a caridade comigo, que veem eu fazer as curas, quem eu sou para vocês? Simão Pedro era aquele estudante que não tem medo de falar com o professor. Ele já levantou a mão. Eu vou falar. Porque é a ânsia de querer aprender. Quando nós estamos na ânsia de querer aprender, nós perguntamos. Por isso tem pessoas habilitadas nessa casa para vocês perguntarem. Fica aí meia hora, 40 minutos e vai perguntando. E quanto mais pergunta boa. Porque aí, se não souber responder, não vamos estudar. Não vamos estudar para dar resposta para vocês. Não vão sair sem resposta. Agora, logicamente, tem coisa que não tem resposta. Se perguntar para mim, que é Deus? É a causa suprema, né? Criador de todas as coisas. E ponto. E ponto. Kardec é isso. Não sabemos o que é Deus, que jeito que é, como que é, mas é algo que existe. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, Pedro estava inspirado por quem? Pelos anjos do céu, pelos espíritos protetores. Fez a conexão, fez o download divino. E aí a resposta: Jesus fala para Pedro: feliz é você, Simão, filho de Barjonas, porque isto não foi revelado a você por carne, por sangue. Não é isso aqui, não é coisa da matéria, não. Isso transcende a matéria, mas por meu Pai que está nos céus. Então o que ele está falando aqui? Que naquele momento Pedro foi intérprete dos benfeitores. Mas vamos adiante. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Essa igreja, gente, se você continuar a fazer isso, Pedro, isso é a minha igreja. O que é a igreja? Igreja é o que nós fazemos.
isso aqui é uma casa para a gente não ficar aí, né? Porque tem chuva, tem frio, senão a gente poderia continuar debaixo do abacateiro, como o Chico. Mas você imagina quantos abacateiros teríamos que ter, quantas propriedades, quem que ia limpar o abacateiro, o abacate cai na cabeça de alguém, pode machucar. Então a gente precisa de proteção, de segurança. A vigilância, né? A vigilância sanitária não permite mais. Você tem um banheiro, você tem água. Então a gente tem uma casa que nos protege, mas não é a igreja. A igreja é dentro de cada um de nós. Se você, Pedro, continuar intérprete dos benfeitores, é aí que eu vou construir aí, nesse seu coração de bondade e fidelidade ao nosso Pai. Mas Jesus, vendo tudo e sabendo de tudo, continua: eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O que nós fazemos agora continua para o outro lado da vida. O que nós fazemos de bom, angariamos coisas boas. E o que ainda nós não fazemos de bom, não tem como chegar do outro lado e falar: olha, eu fui uma boa pessoa. Palavras lá não funcionam. O que você tem? Qual que é a sua bagagem? A gente já vai levar a nossa luz ou não. Cada um tem a sua propriedade, é intrínseco de cada um. Aqui ainda existe a carteirada, né? Ó, você sabe com quem que você está falando? Do outro lado não tem carteirada. Cada um vai estar exatamente no lugar que merece. E as possibilidades, tanto aqui quanto do outro lado, são infinitas para a nossa melhora interior. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Então falou: ó, por favor, ninguém fala que eu sou o Cristo, porque ainda vai acontecer um monte de coisa. Vai chegar o momento que eu vou passar por uma situação bastante desafiadora. As pessoas vão me ultrajar, eu morrerei, mas eu vou aparecer no terceiro dia, vou ressuscitar, né? Coloca aqui, mas a gente sabe que Jesus iria estar materializado ali no terceiro dia. Qual dos discípulos não aceitou essa situação? Qual deles? Vocês sabem, pode falar. Tomé foi depois, quando ressuscitou. Outro? Pedro. Mas Tomé também é outra história, foi depois que ressuscitou, que é ver Jesus ali. Pedro era aquele estudante: ninguém vai relar a mão do Jesus. Que isso, Jesus? Eu não vou deixar você morrer, eu não vou deixar você ser preso, eu não vou deixar. Qual que é o sentimento nesse momento? Então ele fez o download de Deus para a divindade ali, e agora ele estava com medo. Vocês sentem medo? Quem sente medo, levanta a mão. Olha, a maioria sente medo. O medo faz parte da vida, né? Eu posso descer aqui, pode acontecer comigo, é um medo, né? Posso machucar, depois que a gente passa dos 20, né? Começa a ficar com medo. E isso é importante, porque senão uma pessoa de 50 anos vai querer fazer coisa de jovem de 20 e não vai dar certo. Uma hora não vai dar certo. Então é um medo. Só que nesse caso, Pedro estava sentindo medo do quê? Perder Jesus, não ter mais, estar do lado de Jesus. Jesus não iria aconselhar, não iria comer com eles, não iria falar o que eles iam fazer. Ninguém mexe com meu Jesus. Meu Jesus vai ficar comigo. Esse medo, quando ele ultrapassa a nossa razão, o nosso raciocínio, né? É a emoção que fala mais alto do que tudo aquilo que Jesus está falando.
é preciso que se cumpra, Pedro. Apóstolos, é preciso, eu estou falando para vocês, é preciso que se cumpra isso. Vivendo com Jesus, ele não aceitou por medo de perder. Não vou te entregar para você para ninguém, Jesus. O que acontece? Jesus vê que ele saiu dos céus e foi para onde? Para as regiões trevosas. Não é muito rápido. Nós somos assim. Uma hora a gente fala uma coisa, faz uma coisa maravilhosa. Dá 5 minutos. O que ele está dizendo para nós? Faz parte do processo evolutivo. Saber disso é meio caminho andado. Faz parte do processo evolutivo. Uma hora eu estou lá em cima. Deu 5 minutos, deu 2 minutos, deu 1 minuto. Então a nossa vibração é oscilante. E Jesus é o nosso invisível educador, pedagogo maior de nossas almas. Ele sabe o potencial de Pedro, ele sabe o potencial dos seus apóstolos, e ele tem certeza do nosso potencial. Mas cada fruta há um tempo de se madurar. Então Jesus deixa a seguinte lição. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Satanás é um espírito imperfeito. Não existe rei da ruindade, da maldade. Isso foi uma invenção para controle social. Não existe. São os espíritos imperfeitos. Então ele fala: ó, sai com essa vibração baixa, Pedro. Você é uma pedra de tropeço para mim. Olha, forte Mateus, né? E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Você está pensando em coisas materiais. Você não está conseguindo transcender para elevação espiritual. Então você quer eu aqui fisicamente, mas eu não estou ainda no seu coração. E aí você não consegue fazer o discernimento das emoções. Você sai do ambiente de felicidade, do ambiente de eu estou satisfeito com estar aqui com o Filho de Deus, e rapidamente você vai para as regiões umbralinas, para as regiões trevosas. E isso, Pedro, é uma pedra, isso é pedra de tropeço. Eu não quero isso. E você pode ser pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Quando a gente baixa a vibração, o entorno também da gente baixa. É contagiante. Quando o esposo chega bem em casa, ele contagia. Mas quando ele não chega bem em casa, ele contagia. Então o esforço de um dos cônjuges, ou do filho, ou do avô, da avó, ou daquela família, quando um não chega bem, todo mundo sente. Direto e indiretamente. Não é isso que acontece? E quando nós chegamos bem, até aquele que não está bem parece que dá uma levantadinha, né? Eu cheguei bem. Então, se eu venho aqui, eu tomo passe, eu escuto, eu reflito, eu vou ler coisa boa, música boa, aumenta a vibração. Mas aquela escorregada faz parte do processo. Agora, admitir que eu faço isso é meio caminhado, porque tem gente que pensa que só está lá em cima, e tem gente que pensa que só está lá embaixo. Não é verdade. Nem muito lá embaixo, nem muito lá em cima. A gente faz oscilações. E aí é o nosso treino para manter aonde? Mais rápido possível. Não é ficar lá em cima sempre. Mas ó, caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta.
E Jesus está ensinando isso. Olha só o que ele diz. Então ele dá chama a atenção de Pedro. Olha como que é forte. Não é uma pedra, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Para você acompanhar Jesus é negar o quê? As vaidades mundanas, o materialismo e esse apego a coisas materiais para nós transcendermos todo tipo. E ele continua: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Você troca a sua alma por quê? Por que você troca a sua alma? Eu troco minha alma pelo meu trabalho, porque eu vivo trabalhando, trabalho, então eu vou trocar toda a minha vida, toda a minha alma pelo trabalho material. Mas o resto, o resto fica para depois. E trabalho é importante, pagar as continhas é importante, mas só trabalho? Não, eu gosto da minha família, mas eu não convivo com as outras famílias, eu não convivo com os outros. Está percebendo? Tudo preso demais não é bom, e tudo aberto, mas não, vou trabalhar porque Deus provê. Não sou apegado a coisas materiais, então se chegar o dinheiro para mim, chega. Também não é assim. São os excessos, né? Os excessos não faz bem. Diante desse fato, nós estamos sabendo um pouquinho dos apóstolos. Agora nós vamos avançar, porque Jesus fala um dia antes tudo o que ia acontecer, né? Nós sabemos um pouco ou bem dessa história, mas nós vamos agora estudar essa parte psicológica, parte emocional, parte da nossa inteligência emocional, como diz Daniel Goleman, que inventa esse termo, e hoje é muito estudado no mundo. Qual é a nossa inteligência das emoções? Pedro sentiu felicidade nele em menos de 5 minutos. O que nós sentiríamos se fôssemos Pedro, ou um dos apóstolos? Uma pergunta para se fazer. Então agora, nós vamos no outro dia. No outro dia, Jesus vai ao Jardim das Oliveiras. Uma história bem famosa para todos nós. Então está lá, Jesus no Jardim das Oliveiras, está fazendo as suas orações e os apóstolos estão... ouvi, está certo, tá? Dormindo. Estão dormindo. O que ele está falando? Enquanto Jesus estava se conectando com a divindade, a humanidade dormia, os apóstolos dormiam, sem saber o que poderia acontecer, mas já tinham sido informados um dia antes. E o que Pedro falou? Que nada iria acontecer. Ninguém mexe com o meu Jesus. Já avisou, ninguém mexe com o meu Jesus. Então agora nós vamos voltar à figura de José Caifás, na psicografia de Nivaldo Franco, lá pelo Espírito Amélia Rodrigues, está lá no livro Até o Fim dos Tempos. Espetacular esse livro, aconselho a ler. Quem era José Caifás? Um sumo sacerdote em Jerusalém, a quem conduziu o processo criminal de Jesus. Então ele não teve coragem, às vezes havia aquela competência de julgar e crucificar Jesus, porque ele precisava da força de Roma. Então ele vai e tinha uma forte influência em Pôncio Pilatos. Fala: olha, Pôncio Pilatos vai fazer o serviço e tira das minhas costas.
E ele tinha um soldado chamado Malco. Quem que era Malco? Malco, ele queria ter prestígio. Quando quer ter prestígio do patrão, muitos acabam bajulando o patrão. Então ficava bajulando, eu quero isso, eu quero aquilo, e fazendo coisas também muito terríveis de perseguição, de infâmia. Então Malco era um dos braços, ou o braço direito de José Caifás. Judas foi falar com quem? O sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Caifás. Quando ele chega para falar com Caifás, o que acontece? Caifás não vai sozinho prender Jesus. O que Caifás faz? Chama os soldados dele. Então fala, ó, a turma, os capanga, né? Fala os capangas ali, o pessoal, vamos prender esse forasteiro aí que está se dizendo que é Deus, que é filho de Deus vivo, que é o rei dos judeus. Então vamos prender ele. E aí, lá chegando, precisava identificar. A gente sabe a história que Judas fez essa barganha, porque se cutucasse Jesus iria libertar os exércitos para enfrentar o poder romano. Na cabecinha de Judas. Falou, imagine, vai lá cutucar Jesus lá, Jesus vai liberar os anjos do Senhor, vai descer cavalo, sair fogo, tufão, furacão, tsunami, vai acabar com todos os romanos. Na cabecinha de Judas. E aí Judas vai e o Caifás, né, os soldados ali, perguntam, quem que é Jesus? Ele fala, sou eu sou Jesus. E eles não acreditavam, né? Viu aquela pessoa simples, bondosa, e aí começa a perguntar, os apóstolos acordam. Naquele acordar dos apóstolos, ele já viu os soldados, Caifás. O que Pedro fez? Qual o sentimento de Pedro nesse momento? O que vocês acham? Agora é achismo para interpretarmos a figura de Jesus. E a Amélia Rodrigues, ela dá dicas. Esse perfil psicológico, emocional de Pedro, o que você sentiria? Vão querer prender meu Jesus. Sentimento do quê? Medo. Eu acho que mais que medo aí, mas não? Sentimento de raiva. Sentimento de raiva. Alguém já sentiu raiva aqui, gente? Levanta a mão. Diminuiu, hein? Você vê que quando a gente vai falar do medo é fácil. Fácil. Todo mundo levantou a mão. Quem tem medo? Todo mundo levantou a mão. Para falar de raiva, né? A sociedade, a nossa sociedade, ela impede muitas coisas. E no movimento espírita, eu já tenho alguns anos, vamos começar a falar de anos, né? Senão a gente começa a falar que é velho, aquela coisa. Mas a gente fala-se muito pouco dessas emoções que são importantes, porque parece que é um tabu. O espírita não pode sentir raiva. Aonde que está escrito isso? Acha para mim? Não tem em nenhum lugar. Pode ter em livros desconfiáveis. Os livros confiáveis não vai estar escrito lá que eu não posso falar raiva. Joana de Ângeles veio quebrar todo o paradigma de várias e várias reencarnações, que é estudarmos as emoções. Então ela vai trazer a psicologia moderna, transpessoal, para nós olharmos para nós em espírito. Por que eu sinto raiva? Você já fez essa pergunta? Por que naquele momento eu estava com muita raiva? Passou a raiva? Não passou a raiva? Porque enquanto nós colocarmos que eu não posso sentir raiva, é um auto-engano, porque eu já estou sentindo. Como é que eu vou falar uma coisa que eu já estou sentindo? Aí eu não posso sentir raiva, eu estou ali segurando. Mas eu sou cristão, eu sou trabalhador espírita, eu sou trabalhador do cristianismo. Eu não posso sentir raiva. É uma mentira para você, é uma mentira para a sua evolução, é uma mentira que não vai para frente. É o auto-engano. E sabe quanto tempo que a gente está fazendo isso?
milhares de anos. Porque lá atrás falaram para a gente que para ser bonzinho pode sentir raiva. Como é que a gente cuida dos nossos pequenos? Nós deixamos o nosso pequeno falar que ele está com raiva? Não pode ter raiva. Aí nessa casa aqui, pois é um sentimento primordial, é uma emoção primordial. Nós sentimos raiva. E o que é que você faz com a sua raiva? Como você trata com a sua raiva? Márcio, eu nunca fiz essa pergunta. Que ótimo, hoje é a primeira vez. Como você cuida da sua raiva no seu dia a dia? Por que quando você está no trânsito você sente raiva? Por que quando você tem uma unha encravada, que você faz um mês que você está indo no médico, está quase curando, o cidadão vem e dá um pisão na sua unha encravada? Aí você vai ficar mais um mês tratando essa unha encravada, aí você não pode sentir raiva. Ô meu irmão, graças a você pisou na minha encravada, faz um mês que eu estou tratando, mas não tem problema, está tudo tranquilo. Foi ordem divina que quis aqui, que você pisasse na minha unha encravada. É hipocrisia isso. Hipocrisia. E o Espiritismo veio quebrar essas barreiras. Joana de Anjos está aí, gente, falando, nós temos emoções, e quanto que nós vamos cuidar das emoções? Então vamos ver a história de Pedro. Pedro tira a espada da bainha e faz o quê? Corta o quê? A orelha de quem? Qual que era o nome do soldado? Boa, né? Amélia Rodrigues, gente. Amélia Rodrigues, ela está falando além das escrituras. A doutrina espírita tem essa possibilidade. Ela está indo além dos evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, porque ela fez o download espiritual. O soldado, mas a história recente recupera o nome dele, chama-se Malco. Sabe aquele Malco que estava com Caifás, que queria subir, né, na cadeira e tal, bajulava Caifás? Pedro não pensa duas vezes. Aí eu não acho que é só medo, não, era raiva. Raiva instintiva. Você quer ver um exemplo? Muito tempo atrás saiu na mídia uma mãe, o menininho estava brincando lá numa lagoa e caiu ou pulou na lagoa, uma coisa assim, e um jacaré pequeno foi e embocanhar o menino. Sabe o que a mãe fez? Ela foi chamar o marido dela, foi chamar o bombeiro, não lembro se na época tinha celular, não, a mãe pulou no rio, bateu no jacarezinho e tirou o filho de lá. Saiu, você não lembra disso? Saiu na mídia. Era um jacaré? Não, um jacaré pequeno. Ela pensou, ela agiu com o raciocínio, com a razão, ela agiu com a raiva. Instinto. É importante ter raiva, porque se ela não tivesse raiva naquele momento, instinto e vai, sentimento e medo, e meu filho, você não vai ganhar não, jacaré. Sai daqui, jacaré. E o jacaré saiu, tirou o menino de lá. Quantas e quantas histórias. Mas nesse caso aqui, qual era a atitude de Pedro? Pedro estava convivendo com Jesus. Olha a cena. Tá lá, parece aquela luta ali de capoeira lá, com faca e tal, e arranca a orelha do soldado mau. Você imagina a felicidade do soldado mau, sem orelha. As escrituras e outras religiões, que eu não vou falar que está certo e está errado, eu vou falar de Amélia Rodrigues. Não foi reconstruída a orelha, segundo Amélia Rodrigues, do soldado mau. Ele estanca o sangue. Jesus vai, coloca a mão, estanca o sangue. Por quê? Imagina cortar essa região. É sangue para todo lado. Jesus faz assim. Só que Jesus, né? Olha o magnetismo. Ele faz uma cirurgia espiritual ali, sem reconstruir a orelha. Preste atenção.
E você vai ouvir muito isso aí, que reconstruiu a orelha, coisa nenhuma, segundo a Amélia Rodrigues. Por que falou isso? Porque ele vai em direção a Pedro, vai indo por espada. Porque quem fere pela espada será ferido. A lei de ação e reação. Pedro, não é isso que eu vim trazer. Por favor, vai indo por espada. Aí é o poder moral de Jesus, é a ascensão moral do Espírito Superior. Pedro faz o quê? Vai indo por espada. E o soldado mau, sem orelha, naquela época, sabe o que queria dizer? Se olhava para o cidadão, é ladrão. Quando corta um dedo, quando corta um braço, quando corta uma orelha, é ladrão. Você imagina se ele podia viver na Palestina. Aí no outro dia ele lembrou no Pedro. Você acha que ele fez uma prece para Pedro? Não, ele está com muita raiva de Pedro. Ele estava com tanta raiva que a raiva foi aumentando, porque ele saiu da Palestina, foi para Roma. Ele não conseguiu viver naquela região. Aí ele vai para Roma, sai dali, vai lá para a Itália, para Roma. Chegando em Roma, ele começa a ter problemas ali de subsistência, até que encontra um dos conselheiros do rei, se eu não me engano, na época lá, depois de Jesus, se eu não me engano, acho que é Nero. Mas esse conselheiro do rei queria um soldado, ou melhor, um capanga, né, para fazer aquelas coisinhas, né, aquelas coisinhas por debaixo do pano, e Malco é especialista. Aí Malco começa a ter ascensão, né, bajula, então sempre naquela pegada, né, mantendo aquele padrão. E aí, como que foi a vida de Pedro? Pedro vai para a cama, começa a chorar, entra no estado depressivo, sai do estado depressivo, vai pescar. Quando ele volta, Jesus pega para ele, pergunta 3 vezes. Mas nesse caminhar, Pedro vai ao encontro de Jesus para libertar Jesus. Jesus passa na frente dele. A mulher fala: esse estava com Jesus, e nega uma vez, nega duas, nega a terceira, lugar no canto. Tudo isso acontece na vida de Pedro. E Pedro começa a refletir o que Jesus disse para ele. E Jesus falou assim: você vai aonde você quiser, Pedro, mas agora que você está mais maduro, nós vamos acompanhar você, e você não vai mais aonde você quer, você vai aonde os benfeitores, e eu estarei contigo para te acompanhar. Quando Jesus fala isso, Pedro vai acendendo o controle da sua raiva. Raiva, ela é sentida, mas ela pode ser controlada. Você já teve um momento na sua vida que você passou a raiva, que você não pensou nada, e a raiva extrapolou? Teve? Levanta a mão para mim. É complicado falar de raiva, né, gente? Quem já está levantando a mão aí já está um passo na frente, né? Porque nós já estamos assumindo que tem raiva. E outros eu convido a rever a sua vida, porque a gente extrapola vários momentos. Quando você vê, você foi tomado pela raiva, já gritou, já berrou, já espancou, já bateu. Nossa, nem sei o que eu fiz, já estava brigando ali, aquela coisa toda. É um sentimento real. Agora, o controle da raiva. Então veja, no primeiro momento, Pedro extrapolou. A raiva, mais raiva que medo, corta a orelha. Pedro também, no final da sua vida, a convite de Jesus, dos apóstolos, e Jesus já tinha falado a Pedro: você não quer ir para Roma, mas você vai ser convidado para Roma. E foi. E ele sabia que ele ia dar o testemunho dele. No primeiro momento ele não queria ir. Aí tem aquela famosa frase: covardes, aonde vai, Pedro? E Pedro vai lá. Quando ele chega em Roma, o conselheiro do rei estava perseguindo os cristãos. E numa dessas emboscadas, prende quem? Pedro, que era naquele momento o grande articulador do cristianismo no mundo.
contemporâneo ali de Paulo de Tarso. Quando prende Pedro, todos os cristãos ficaram muito agoniados, muito medo, receio, por causa das perseguições que estavam aumentando. E Pedro olha para aquele cidadão e fala: nossa, ele está sem orelha. Será que é? E um monte de gente que roubava, cortava a orelha, né? Será que é? Adivinha quando o cidadão foi passando o olho, primeiro cristão, segundo cristão, terceiro cristão, estava ali Malco frente a frente com Pedro. Passaram-se anos. Pedro olhou aquela cena, sentiu. Isso é sentido, não é falar. Malco só não chamou Pedro de santo. Não conta os detalhes, mas a gente imagina. É só chutar Pedro, dar pé no ouvido de Pedro, acabar com Pedro, bater no Pedro. Olha o que você fez na minha vida. Descarregando. A gente nunca descarrega nos outros, né, gente? Mas Pedro estava ouvindo e Malco estava descarregando. O que é esse processo de descarregar? Raiva contida por muito tempo. Como é que chama isso? Pode falar, gente. Ódio. Eu não ouvi. Ódio, quase isso. Está ali. Hã? Mas você está vendo como que a gente. Essa linguagem é universal. Às vezes a gente nem precisa ir na escola, porque a gente sente. É sentido, é mágoa. Raiva por muito, ele estava com ódio, estava com raiva, e se transforma em mágoa. Anos de raiva ali, ódio, contigo. Aí ele vê Pedro e fala: agora eu vou bater até minha mão cansar. E foi. Sabe o que Pedro fez? O que vocês acham que Pedro fez? Tirou a espada e cortou a outra orelha dele? Poderia, né? Pedro vai, vou fazer a cena aqui para ficar bem marcado para nós. Pedro vai lá e faz assim, baixa a cabeça. Adivinha o que aconteceu? Você está em Roma, com soldados romanos, um conselheiro do rei romano, ajoelha para Malco. Quando ele ajoelha para Malco, cita aqui Jesus, né? Passei a mensagem aqui. Então nós estamos observando isso aqui. Como absorver a agressão de Pedro transformou em mágoa. Quando Pedro ajoelha na frente de Malco, os romanos olham aquela cena, falam assim: esse é o maior dos cristãos. Se o maior dos cristãos está ajoelhando para você, significa que você é maior que ele. Adivinha o que acontece com Malco? Alguém sabe da história? O que vocês acham que aconteceu com Malco? Então olha a cena, ó. Leva essa cena para a sua mente, para a gente saber o que é Jesus. Pedro ajoelha para Malco, mas ele não ajoelhou para fazer absolutamente nada com Malco. Olha, eu estou arrependido. Aquele homem lá de trás não conseguia regular esse algo regular das emoções da raiva. Eu não conseguia ter controle sobre a minha raiva. E com muito medo, com muita raiva, eu não tive uma atitude amorosa para você. Então cortei sua orelha. Mas aquele Pedro não existe mais. Eu sou outra pessoa. Me pergunta. Malco começa a falar: eu não conheço esse homem, não, eu não sou cristão, nunca fui cristão. Não sei o que. Os romanos prendem Malco e crucifica Malco ao lado de Pedro.
crucificado. E vocês lembram que Pedro falou para a cruz ficar invertida, apontando para a terra, porque o único cruz apontado para o céu era de Jesus. E ele não era comparado a Jesus. Então a cruz dele, de Pedro, e Malco morre vociferando Pedro até a última gota de vida. Não é forte, gente? Mas é uma lição para toda a nossa vida. Existem dois caminhos. Quando a raiva não é trabalhada, ela não é estudada, ela pode se transformar em ódio, em mágoa. E quando ela se transforma em ódio e mágoa, lá na frente eu vou ter problemas. Então eu vou contar aqui uma pesquisa desse Daniel Goleman, do livro Inteligência Emocional. Ele faz uma pesquisa com várias centenas de pessoas que tiveram um ataque cardíaco, tiveram ataque cardíaco, mas estavam em recuperação. Então começa a conversar com as pessoas. No meio da conversa, ela começa a falar das dificuldades que ela tinha na vida. E quando aparece um momento de raiva que ele notou, o batimento cardíaco da pessoa vai para nível 5 e passa de nível 5 até 7. Nível 5 é como se fosse o prelúdio de outro infarto. Então, retomando aqui a pesquisa, as pessoas estavam infartadas e elas estavam fazendo uma entrevista e Daniel Goleman falou: será que essas emoções têm alguma coisa a ver com esse infarto das pessoas? E quando elas falavam, nesse momento de angústia, de mágoa, essa raiva transformou em mágoa, o que acontece? O coração está quase infartando de novo. Qual a conclusão que ele chega? Que a mágoa faz muito mal para o nosso coração. O sentimento não trabalhado da raiva pode, pelo ódio, transformar em mágoa, e o corpo fala. O corpo vai falar. Então começa a aparecer as disfunções corporais, porque a gente não quer ver a nossa vida. Malcolm levou a mágoa até o final e a gente soube das consequências. Pedro escutou Jesus. E a partir do momento que ele foi trabalhando consigo, a pedra bruta, bravo, vociferava, foi acalmando, foi controlando e foi controlando a sua raiva. Então a mensagem que eu gostaria de deixar para todos nós hoje é exatamente essa. Que Jesus possa nos abençoar para que a gente tenha forças para cuidar dessa emoção. São várias, são algumas. Mas cuidando dessas, outras vão no combo, Vai no combo. Porque se eu sei que determinada tipo de situação eu vou ficar com raiva, eu já vou preparar. Eu sei que eu perco a cabeça quando acontece isso. Tudo bem. Por que eu perco a cabeça? Por que eu sinto isso? Por que isso está repercutindo na minha vida? Por que as relações, quando são feitas com raiva, o que acontece? Não tem elo de ligação, não tem elo de amor, não são ligações, não são laços verdadeiros. Tudo isso passa por um processo de maturidade do senso moral, que diz o nosso querido Kardec. Então, Joana de Ângeles, ela vem fazer algo de trazer toda a psicologia moderna, toda a psicoterapia, essa psicologia transcendental, trazer os recursos que nós temos aqui na Terra, os recursos espirituais, e avançarmos no entendimento de Jesus. Avançarmos. Então,
Jesus deixa nós aqui. Qual nós vamos escolher? O caminho de Pedro ou o caminho de Paulo? Todos são muito bem amados por Jesus. Um já deu uma trilhada boa de Pedro. E Malco precisou de muito tempo para deixar essa marca. E quando nós trabalhamos na reunião de culto, os trabalhadores, quem está estudando, quem está chegando, nós conversamos com espíritos que somos nós sem o corpo, que ficam 100 anos, 200 anos, 400 anos, porque lá atrás falaram para ele que não podia sentir raiva. E ele acreditou que não podia sentir. Não, você está com raiva. Não, eu não estou com raiva, não. Está vendo? Então é um auto-engano, né? Esse auto-engano vai fazer parte agora do nosso processo de oração. Marcos, você está com raiva? Você não está bem? Descansa, toma uma água, faz uma prece, conversa com uma pessoa para dar uma luz, pega um filme bom, pega uma música, vai caminhar, vai para a academia, vai bater mão na água, vai na piscina, tira isso para você conseguir trabalhar, né? Vai fazer demais, vai fazer um monte de coisa, e isso vai dando respiro para a gente se autoconhecer. Por isso que os psicólogos, ele tem um trabalho fundamental na nossa vida, que é, fala da sua raiva, fala dos sentimentos, eu senti medo, eu senti raiva, eu senti isso, ele vai conversar com seus sentimentos. Mas aqui faz essa parte de folha, não, aqui não faz, mas Joana de hoje isso faz, ela dá esse subsídio. Então eu convido a todos a refletirmos essa maravilhosa lição de Jesus, que os benfeitores possam estar com todos vocês, que a gente possa levar aqui o bálsamo da fluidoterapia, do passe, da conversa, dos livros, e que Jesus nos abençoe.